Fala aí, Gabriel, hoje tô mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos estar conversando sobre Godzilla e Kong Novo Império. Vamos estar falando aqui sobre 3 clipes que saíram, clipes do filme sim. E eu vou estar aqui comentando sobre eles, analisando eles um pouco, de forma meio breve, analisando. E também sobre uma imagem que aparentemente saiu de um TV Spot, mas eu não achei o TV Spot ainda. Mas essa imagem já está circulando muito ao redor das redes sociais, enfim. Vamos estar vendo as coisas aqui. Bem, estou começando com a imagem, né, que eu comentei. Basicamente é o Kong em cima de uma ponte, né, essa ponte, um penhasco assim, aparentemente levando ao reino do Scar King, o Império do Scar King, aparentemente, não sei se é exatamente esse contexto, provavelmente é, e... Bem, mas se não for também, às vezes é só um esqueleto que ficou entre um penhasco ao invés de ponte, né? E sim, a ponte é o que eu quero falar dessa imagem. A gente pode ver o Kong em cima dessa ponte, e sim, essa ponte é um esqueleto. Não sabemos de que criatura é esse esqueleto. Não tem informação. É Shimo. Não tem nenhuma evidência que aponte que seja uma Shimo. Então... porque a Shimo é grande, esse bicho é muito maior que a Shimo. E a Shimo provavelmente a Shimo que já veio no filme é assim a primeira Titã, então não teria uma Titã mais velha. Se aquela Shimo não cresceu até esse ponto, é difícil que seja outra Shimo. Simplesmente não tem nada, não tem nenhuma evidência de que criatura possa pertencer a esse esqueleto. Não tem nenhuma evidência disso daí não. Então, tá certo. Não, se falarem ali que tal criatura assim, dá pra teorizar e é legal teorizar. Mas como eu disse novamente, não tem nenhuma evidência de que criatura seja essa. É muito provável que eles só fizeram esse design assim pra parecer um esqueleto sem realmente pensar assim numa criatura pra ser dono de esqueleto. É muito provável que tenha sido só assim por design, mas colocar um esqueleto sem pensar em qual criatura seria. Então sendo só um esqueleto genérico. Mas tá aí, é canônico, né? Enfim, algum bicho deixou esse esqueleto. E o que eu faria, que uma ideia que eu acho legal, e vai ser meio que meu headcanon no momento, é que talvez seja algum lugar. Nós temos o centro de gravidade zero na Terra Oca. Isso daí seria de algum titã semelhante a uma baleia, só que ao invés de nadar na água, nadaria na parte de gravidade zero da Terra Oca. Só uma ideia assim que veio na minha cabeça e que eu vou me manter com essa ideia como um headcanon. Mas como eu disse, não tem nenhuma evidência de qual bicho seja esse esqueleto, mas nós... Bem, digamos que talvez exista um Skullcrawler do tamanho de uma ilha no Monsters. Que não deve ser canon, mas tá aí. Enfim, tudo bem. Vamos lá pra próxima parte e vamos começar a analisar agora os clipes que saíram. O primeiro clipe é o Kong encontrando com o Zuko pela primeira vez. A primeira coisa que eu gostaria já de deixar avisado aqui já de início é que esses clipes eles não parecem ser as cenas completas. Parece ter cortes entre elas, especialmente o segundo clipe. Mas enfim, parece sim ter cortes entre elas, não ser as cenas completas. Mas esse clipe aqui a gente vê o Kong na Terra Oca. E a gente consegue entender porque aquela área lá tá toda nublada, né? E a gente, aparentemente, ali é o centro de gravidade da Terra Oca, então são as nuvens pra parte de baixo, né, que ficam em cima, e pra parte de cima seriam as nuvens para aquela parte, né, que ficariam no alto, assim, só que a gente tá no chão lá, que é praticamente o teto da parte de cima, e as nuvens ficam lá. Enfim, não sei se deu pra entender. A gente tem o Kong, ele vai encontrar o Zuko. Ele vai se abaixar e colocar o machado no chão e estender a mão pro Zuko, até que o Zuko vai morder, ele vai puxar a mão e o Zuko vai fugir. Dá pra ouvir sons de macacos de fundo, então indicando que os macacos estão lá por perto e vai ser logo depois disso talvez que eles ataquem o Kong, mas não conseguimos ver muito disso daí também não. Não mostra os macacos, a gente só escuta assim. Mas enfim, basicamente isso que nós vemos aí. Não tem tanta coisa nova, só uma cena ou outra, tudo bem. Agora, o segundo clipe, ele é provavelmente mais interessante, que mostra a luta do Godzilla contra o Kong no Egito. Vamos lá. A gente tem então a Gia vai falar pro Kong
pedir ajuda, vai falar pro Kong e pedir ajuda, e o Kong vai ir. E a gente pode ver que o Zuko vai seguir ele até o portal. E a Irene era o nome? Não lembro. O nome da cientista lá, praticamente mãe adotiva da Gia. Que ela disse que o Godzilla não desceria pra Terra Oca por conta própria. Ele teria que ser chamado. Então o Kong vai, ele sai no portal do Egito. E a gente vê que as cenas do Godzilla lá no rio que a gente vê nos primeiros TV spots, a gente viu a cena dele pulando assim que a gente viu no trailer final lá. E dele correndo assim meio que nas quatro patas. Não nas quatro patas, mas se apoiando nos prédios. Se trata dessa cena. E ele tá indo em direção ao Kong. O Kong, ele aponta pro portal. Eu não entendi se ele tá apontando pro portal, pedindo pro Godzilla entrar. Eu acredito que seja esse o contexto. Mas talvez ele esteja estendendo a mão para talvez o Zuko chegar ou coisa do tipo. Mas eu acredito sim, ele tá apontando pro portal pro Godzilla entrar. E ele olha pro Godzilla e ele dá um sinal pro Godzilla parar de avançar nele e aponta pro portal de novo. E aí o Godzilla arrombado, tá bom, o Godzilla arrombado, enfim, ele empurra o Kong contra a pirâmide. E aí já acaba. Essa cena aí esse clipe parece estar cheio de cortes, eles cortaram muita cena do clipe só pra colocar a ação do Godzilla vindo, porque acontece tudo muito rápido. Mas enfim, a gente tem um pouco de contexto no início da cena do Egito. E basicamente isso. A gente vê que o Zuko segue o Kong, mas aparentemente o Zuko não entra no portal. Enfim. Tá. Tem mais coisa que eu gostaria de comentar, mas pode ser vazamento, então eu vou deixar quieto aqui. Mas... E agora indo pro último clipe, que ele é o único que parece não ter cortes. Basicamente o Kong chega, ele parece estar com o braço machucado. Não tá nenhum ferimento visível. O ferimento não tá visível. Nesse braço dele, ele tá com o braço numa posição como se estivesse machucado. E no outro braço ele tá carregando o Zuko. E ele chega. Nessa cena a gente pode ver que tem Iwis com armas de cristal, aparentemente, isso é interessante. Ele chega. Eles conhecem o Zuko, os personagens humanos vão conhecer o Zuko nessa cena. E o Kong vai cair. A Gia vai chegar lá, a gente tem a cena do Kong caído que nós já vimos em trailers, TV spots. E o Kong vai dizer em linguagem de sinal que ele perdeu o lar dele. E... bem, muito provavelmente perdeu o lar por conta do Scar King e os macacos. É certeza, na verdade. Então isso deve ter sido logo depois do primeiro encontro do Kong com o Scar King. Mas enfim, mas é isso. Não, foram cenas legais. Nenhuma das cenas que mostraram coisa demais também, que é legal, não mostrou tanta coisa. E por mais que a gente já tenha visto cenas muito importantes, a gente pode ter visto duas das cenas mais importantes do filme, incluindo a cena final do filme. Mas enfim, podemos ter visto cenas importantes demais em TV Spots. Eu não vou estar falando quais cenas são para não sair a experiência de que não sabe. Mas ainda assim, nós não vimos todos os monstros do filme ainda em cenas. A gente sabe que vai ter mais de 1 hora de monstros de filmes. A gente deve ter uns 5, eu acho que até menos, mas não passa de 5 minutos de cenas no total. Mas eu acho que a gente tem até menos. Eu chuto que já deve ter uns 3 minutos de cena de monstro com os trailers e tudo. Então, por mais que eles tenham mostrado coisa muito importante, a gente ainda não viu quase nada do que vai estar no total. Então isso é bastante interessante. Mas enfim, o que vocês acharam dos clipes? O que vocês acham? O que vocês diriam que é aquela criatura gigante? Diga nos comentários, eu gostaria de ver. Lembrando, Discord, se vocês acessem na descrição. Eu me enrolei tudo aqui pra falar, mas enfim. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Espero ter gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Falou.